Meus amigos, esse é o Show da Fé, e onde quer que nesse mundo você esteja sintonizando esse programa, saiba que você está numa reunião especial, agora em que o nosso Deus já está presente, e quando nós fizermos a oração, Ele vai mostrar que a presença dEle é poderosa e vai, como sempre fez, operar grandes maravilhas, curas físicas, emocionais, espirituais, transformando vidas, abençoando você que precisa dessa graça de Deus. Eu queria falar com você hoje, começando uma série, sobre algumas coisas que impedem a bênção de Deus. E às vezes é o orgulho que impede, né, a bênção de Deus na nossa vida. A gente acha que a gente é melhor do que os outros e que deveríamos ter um tratamento especial. Lá no segundo livro de Reis, no capítulo 5, diz assim: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Agora era um homem grande, e foi por ele que Deus deu livramento aos sírios. E se você ler os capítulos anteriores, vai ver que está se falando de uma batalha grande que teve contra o povo de Deus, e obteve vitória. Mas quando ele chegou em Damasco, ele descobriu uma coisa que naquele tempo ninguém queria saber: ele era leproso. É mais ou menos como o caso de AIDS hoje. Se uma pessoa, o exame der positivo, ela se arrasa, porque humanamente falando não há cura para isso. E o Naamã ficou ali desesperado, mas ele tinha feito aparentemente uma outra maldade. Ele pegou uma menina, lá nos seus 12 anos, e tirou ela da família dela e levou para Damasco, para ela servir de empregadinha para sua esposa. E lá, essa menina, longe dos pais, das mães, do pai e da mãe, dos irmãos, dos parentes, dos amigos, da terra dela, do povo dela, da cultura dela, da igreja dela. Essa menina começou a observar que uma tristeza se implantou naquela família. É que o homem leproso não tinha jeito. E ela então chegou para a mulher do Naamã e disse: ah, se o meu Senhor estivesse em Samaria, diante do homem de Deus, ele seria curado. Ele o curaria da sua lepra. Ela foi uma missionária. E eu fico pensando às vezes em algumas coisas que acontecem e que a gente perde a bênção. Ela podia ter ficado revoltada lá, chateada, e dito: Deus não gosta de mim. Se Deus gostasse de mim, não teria me deixado ser tomado da minha família e trazida para essa terra longínqua de costumes estranhos. Às vezes uma pessoa diz isso quando eu caso e acho que o casamento não foi bom. Deus não gosta de mim. Por que me deixou casar com esse homem ou com esta mulher? Por que me deixou morar nessa região? Por que deixou isso acontecer? E como Deus é bom, eu acho que para essa menina, não só porque ela foi uma missionária e vai receber a recompensa que Deus permitiu, mas até que talvez, se ela tivesse ficado em Samaria, poderia ter morrido, ou acontecido uma coisa pior na vida dela. E o melhor naquela circunstância é que ela fosse escrava lá. Não sei no seu caso. A gente tem que ficar contente com Deus onde quer que Ele nos coloca. Quem é que Ele deu na nossa família? É o nosso ministério. Ficar olhando o pasto do vizinho achando que é mais verde, que lá seria melhor? Muitas vezes não. Agradeça a Deus pelo marido que você tem, pela mulher que você tem, por onde você mora, por onde Deus te colocou você. Aprenda a servir a Deus. E ela foi e deu a mensagem. A mulher chega para o Naamã e disse: Naamã, eu não sei, essa menina tem alguma coisa diferente. Quando ela falou, queimou no meu coração.
Ela disse que se você estivesse em Samaria, o quê? Naquela terra que eu fui lá e venci todo mundo? Mas diante de um certo homem de Deus lá, ele curaria da lepra. Essa palavra falou tanto no coração dele, que ele foi ao rei. E chegou: rei, Naamã, eu lamento, você é leproso, né? Poxa, nós não somos crianças, sabemos o que acontece com uma pessoa assim, mas rei, eu tenho uma boa notícia para você. Eu trouxe uma menina escrava que falou assim e assim. E aquela palavra que a menina deu, queimou o coração da mulher de Naamã, queimou o coração dele e agora queimou o coração do rei. Imediatamente ele não prestou nem atenção e fez carta, não para o homem de Deus, mas para o rei de Israel. Mandou presente e disse: em chegando a ti, Naamã, eu quero que você o cure da lepra. E o Naamã foi embora. Quando chegou diante do rei de Israel, ele rasgou as roupas e disse: mas esse homem está procurando o que contra mim? Chamou a população e disse: já nos venceu e agora me manda um leproso, sou eu Deus? E o profeta soube do desespero do rei e disse: manda um homem cá, que você vai ver que há profeta em Samaria. Profeta não só para curar a lepra, não, até para ter impedido que os sírios vencessem o povo de Deus. Mas não foi procurado, ou talvez não foi ouvido. No desespero ele manda, e quando Naamã chega perto da casa dele, o profeta nem quis atendê-lo. Pegou o secretário e disse: vai lá e diga para aquele general que ele deve ir até o rio Jordão, banhar-se 7 vezes, e a carne dele tornar-se-á como a carne de uma criança. Essa coisa foi demais. E naquele momento Naamã mostrou o que estava dentro do coração dele. Às vezes Deus permite que certas coisas aconteçam com a gente passe alguma vergonha, alguns dos nossos planos se frustrem, para que apareça o que realmente está no nosso coração. Versículo 11, veja o que aconteceu com o Naamã. 5:11. Capítulo 5, versículo 11. Estamos no capítulo 5, né? De 2 Reis. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. 12. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Orgulho, vaidade. Só porque eram águas barrentas, ele achou que aquilo ali era humilhação. Não entendeu que os caminhos de Deus não são os caminhos do homem. Ele queria que ele fosse recebido com pompa e que o profeta então fizesse uma invocação a Deus, colocasse a mão para ele ficar curado. Mas Deus queria curar de outra maneira. Mas o orgulho nacional dele, em Damasco, temos Abana e Farpar, rios de águas límpidas, cristalinas, então eu poderia me banhar e ficar curado. Você já ouviu alguém falar: por que eu tenho que ir na sua igreja? Deus também pode curar na minha. Pode, se tiver alguém que prega a palavra da fé lá. Deus pode fazer qualquer milagre. Como crerão se não há quem pregue? Se eu chegar aqui e ficar pregando o que Conte falou, o que Nietzsche falou, o que sei lá mais quem falou, você vai ficar só na base aqui. É bonito você falar dessas grandes personagens que já houve no mundo aí, da capacidade intelectual deles. A sua alma gosta da coisa, mas não tem poder de Deus. Para surgir fé no seu coração, tem que falar a Bíblia sobre inspiração do Espírito Santo. Abana e Farpar são água límpida e cristalina. Ô Naamã, teologia morta, pura, não cura. Tem que haver ação do Espírito Santo, tem que ter um barro de Deus lá.
teriam de ser as águas barrentas do Jordão que tirariam a sua lepra, Naamã. Não, eu não vou. E muito se indignou. Deve ter dito: quem pensa aquele profetinha careca que é? Por isso que ele ficou careca. O pessoal não ofende os outros, pessoal? O que esse baixinho está falando? O que esse magricelo está falando? O que esse barrigudo está... É assim que o pessoal fala com os outros. O que ele pensa com o que ele está falando? Ele muito se indignou. Irmãos, coisa séria. O orgulho atrapalha muita gente. Não, Deus me livre de entrar numa igreja evangélica. Eu conto muitas vezes aqui o caso que aconteceu no interior de São Paulo. Cemitério na beira da rua, nosso pastor fazendo a cerimônia fúnebre, ali está o caixão, o povo foi usado por Deus. Ia passando um cidadão do outro lado da rua, bem vestido, parou, e o pastor observou. Ele baixou a cabeça e às vezes concordava. Terminou a cerimônia, o pastor desceu a rua, do cemitério, passou, atravessou a rua. Posso falar com o senhor? Ô pastor, quem quer falar com o senhor sou eu. Meus parabéns, que palavra bonita que o senhor deu, fez bem o meu coração. Eu queria até convidar o senhor para ir na nossa igreja. Nós estamos aqui na rua tal, número tal, nós temos o culto às quartas, sexta, domingo, horário tal. Ô pastor, até eu gostaria de ir, mas eu não posso. Você não pode por quê? O que diriam as pessoas se me vissem entrar lá? Eu sou o juiz de direito da cidade. Ei, Naamã, cuidado com a lepra não te pegar, hein? Tem gente idiota nesse mundo que não é brincadeira. Que seria de mim? Oh, meu, você seria o mais abençoado se viesse para o povo de Deus. Aqui é seu lugar. No meio desse povo, no meio dessa água barrenta do Jordão, a cura, a libertação para você, a sucesso para a sua vida. Em Abana e Farpá, você só vai se banhar. Aqui você vai ser curado. Oh, glória a Deus por isso. Deus quer fazer algo grande na sua vida em nome de Jesus.